Boa noite, torcedor vascaíno. Mais uma vitória sobre o nosso eterno freguês. Eu já perdi a conta de quantas vezes o Vasco já ganhou do Fluminense e já perdi a conta em quanto está a diferença desse duelo. Mas eu arrisco a dizer que já está para 30, ou até mais que isso. Mas o foco do jogo o foco da análise aqui hoje não são dados, o foco da análise hoje é mostrar o bom momento com o Renato Gaúcho, apesar dos mesmos erros que ele ainda vem cometendo. Apesar, novamente, da vitória e dos resultados estarem acontecendo, o Renato não pode continuar insistindo no Tietê. Eu não sou treinador, eu não sei quem ele vai botar no lugar, mas eu só sei que esse jogador ele não pode continuar no Vasco da Gama porque agrega pouquíssimo. E outra coisa que eu sei também é que o Hugo Moura ele não pode ser titular no lugar do Barros. O Barros precisa botar a cabeça no lugar. Eu acredito que isso vai acontecer agora com o Renato Gaúcho, mas é bem verdade que o Hugo Moura ele vai te atrapalhar muito mais no Campeonato Brasileiro do que ajudar. Isso são dados, e não é apenas pelos cartões vermelhos, que já seria um motivo suficiente para ele ser sacado do time desde 2024. Mas muito também pelas entregadas, como ontem contra o Fluminense, que complicou demais o Vasco da Gama na partida. Hoje no futebol mundial, você sair perdendo é muito difícil você reverter uma partida. Por isso que é preciso ser valorizado ainda mais, não só ontem, como todas as outras duas retomadas, as remontadas, as reviravoltas que o Vasco teve durante a partida. Mas é bem verdade que o Hugo Moura dificultou muito o jogo do Vasco ontem, cometendo um erro bizarro aos 50 segundos de jogo. Mas graças a Deus, o Gigante da Colina conseguiu retomar o placar, mesmo que no final do jogo com uma dosezinha de emoção. Quanto ao Tietê e o Hugo Moura, a gente sabe, não só eu como você, que eles não podem ser titulares do time. Mas é bem verdade também que o Pedrinho precisa reformar esse elenco, porque não dá para botar só a culpa no treinador, porque uma hora ou outra o Barros não vai estar disponível, ou até mesmo outro volante que a gente queira, como, quem sabe, o João Pedro, que merece mais oportunidade. Porque, apesar de não ter tanta intensidade, ainda é um jogador melhor. Eu acredito que seja um jogador melhor que o Tietê e com um pouco mais de pegada. A gente viu que ele entrando contra o Cruzeiro, ele entrou de forma mais ativa. Talvez o banco tenha feito até bem a ele. Mas só que o Tietê, ele não agrega em nada no jogo do Vasco. É uma pena, porque é um jogador que há um tempo atrás se mostrou útil, mas hoje no Vasco da Gama, hoje o que eu digo desde quando foi contratado, pouco agregou ao Vasco, principalmente no jogo sem bola, ou seja, quando você precisa marcar, balançar, movimentar para dificultar a entrada do adversário próximo da sua área. Mas, passado os perrengues informados, o Fluminense é o nosso eterno freguês. Eu confesso que quando estava 2-0, eu jamais pensei que o Vasco ia empatar aquela partida. Pode ser um erro meu, falta de crença, mas acredito que muitos torcedores já tinham largado de mão. Muito pela postura do Vasco até os 20 minutos do segundo tempo. Porque a partir daí o Vasco foi outro, principalmente na imposição física, através das mexidas do Renato Gaúcho. Mais uma vez o Johan Rojas entrando bem, e mesmo que não desse assistência, com muito mais movimentação que os outros que ali estavam. Spinelli me surpreendeu, entrou com mais qualidade, porque não adianta só vontade, precisa ter mais qualidade, e ele mesmo com a cabeça ensanguentada foi lá e botou a cabeça na bola. E é o mínimo também, né, que um jogador precisa fazer, mas eu gosto bastante de jogadores argentinos, é um jogador que vale a aposta do Vasco, ainda mais pelo valor que foi oferecido, e espero que ele continue tendo sequência, porque ele e o Brenner vão ajudar ainda mais. E agora, para finalizar, o próximo confronto é 4 horas da tarde, domingo contra o Grêmio. Os ingressos
já estão esgotados. E o Vasco precisa bastante de você, torcedor, seja lá em São Januário ou com a torcida fora do estádio. E a gente pode ter uma sequência muito positiva de 4 jogos sem derrotas. Mas eu não quero só que não perca, eu quero que o Vasco vença. Para mim, o time do Vasco é superior ao do Grêmio, principalmente no setor defensivo, porque, pasmem, o time do Grêmio defensivamente é muito ruim, é muito ruim. E o Carlos, o centroavante lá da frente, tá salvando o Grêmio muitas vezes. Assisti alguns jogos do Grêmio no Gauchão e no Brasileiro e convenhamos, galera, dá para vencer o Grêmio. Me arrisco a dizer que dá para vencer bem. Só que dessa vez eu espero que o Vasco não vire o jogo. Calma, porque eu espero que o Vasco já saia vencendo e não passe mais esse sufoco desnecessário, porque tem time para isso, para botar a bola no chão e construir vitórias mais tranquilas. Se você curtiu esse conteúdo e parabéns por ter chegado até aqui, me segue, ative o sininho para estar por dentro sempre de vídeos como esse, vídeos mais longos, diferente do short, e compartilha com seu amigo se ele gosta de análise e comenta aqui também se você concorda comigo ou discorda em algum ponto. O importante é que você interaja e você esteja aqui presente comigo. Valeu, torcedor!